Bem, Boku no Hero acabou, e eu não tô nada bem com isso. Absolutamente todo mundo critica esse anime, e com razão, o roteiro é bem esquisitão e... sexualização de mulheres em massa, viu? Ó, só coisa boa. Bom dia, terráqueos. Eu tenho uma historinha um tantinho grande com esse anime. Eu conheci esse anime em mais ou menos 2020, 2019, na época do Gacha Life. Eu só lembro de ter encontrado uma playlist no YouTube com todos os episódios, obviamente no estilo mais pirateado possível, com vários cortes entre as cenas. Então eu lembro que eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas eu lembro que eu me fixei nesse anime com uma força. Esse negócio alugou um triplex tão grande na minha cabeça. Esse negócio fixou tanto no meu cérebro de amoeba que vocês não têm noção. Eu tô presa a essa coisa há 5 anos. E justamente por eu gostar dessa coisa há muito tempo, mesmo sabendo que é ruim, eu não tô lidando muito bem com o final dessa coisinha. Porque, pra quem não sabe, tá sendo a última temporada do anime. E o mangá acabou ano passado. Eu não sei muito bem porque eu tô fazendo esse vídeo. Acho que é só um último adeus. Porque a comunidade obviamente vai ficar viva por muito tempo. Porque esse negócio tem tanta AU, tem tanta fanart, tem tanta... Nossa, a comunidade desse negócio é tão grande. Todo dia você consegue encontrar uma AU diferente, você consegue encontrar comics, teorias, fanfic e tudo mais, mas também é uma das comunidades mais perturbadas possíveis. Briga de chip, um negocinho, filha da puta. Tiro, porrada e bomba. Especialmente entre isso, eu acho bacadeco, eu é melhor que... Ah, vai comer cocô, vai. São só personagens fictícios. Porque vocês têm tara em ficar se comendo pra defender se um é melhor que o outro. Ai, vai viver. Parece que vocês nem ligam pra história do anime. Ah, e apesar de eu mesmo ter uma fixação do caralho nesses dois aqui, eu não fico cagando regra na internet. Ai, vai ver um som, meu Deus, que negócio imbecil, que negocinho chato. Fora o conteúdo inadequado que as pessoas fazem dos personagens, é muito paia. Mas apesar de Bakudeku Shippers serem a coisa mais caótica que eu já vi, eles também são as pessoas mais dedicadas que eu já vi. Porque o tanto de teoria que as pessoas conseguem desenterrar desse chip do fundo do baú com material canônico, eu sinto que eu tô no Sherlock Holmes. É sério, esse chip tem tanto, mas tanto material canônico, que às vezes eu fico pensando, não é possível, eles estão fazendo de propósito. Tipo, olha essa arte oficial aqui. Todo mundo sabe que essas pétalas de Sakura significam no Japão, não é mesmo? E meu Deus, olha esse Togachako, olha essa imagem, olha bem pra essa imagem. Essa é a posição mais Yuri possível. Meu Deus. Gente, eu juro que eu não sou uma pessoa obsessiva, tá bom? Eu amo tanto esse chip. Meu Deus, eles... Ai, a dinâmica deles, toda a história. Ai, eu mudei completamente por causa de você, eu não sei o que. Mano, esse moleque, a única pessoa que ele conseguia pensar enquanto tava morrendo era no melhor amigo de infância dele. Ai, meu Deus, isso é tão gay. Izuku, eu ainda consigo alcançar você. Eu juro que eu não sou uma Fujoshi. As pessoas podem pensar isso porque eu tenho uma obsessão extrema com esse chip. Mas eu não sou uma Fujoshi. Pelo contrário, na verdade, é tipo muito mais coisas que tem entre duas mulheres do que entre dois homens. E eu amo eles muito mesmo. Olha essa olhada. Olha essa olhada. Mas, tirando isso, esse anime me ensinou muita coisa. E ele foi muito importante pra mim porque ele surgiu justamente na época que eu tava... Ai, depressão. Ai, eu me odeio, vão me matar. Ele foi bastante importante porque é como se ele fosse o único conforto que eu sentia nessa época, além do Alex. E falando em Alex, o primeiro meio de comunicação que tivemos fora do YouTube foi em BNH. Eu vou explicar. Eu e o Alex nos conhecemos por causa de um canal de gacha que eu tinha em 2020 ou 2021, não vou lembrar agora. E a gente conversava pelos comentários, porque éramos duas crianças que nunca tiveram muita noção de internet, então a gente não sabia que dava pra
baixar um aplicativo externo e conversar ao invés de ficar só explanando um monte de comentário nos nossos vídeos do YouTube. Até que um dia ele chegou em mim nos comentários e disse: "Ei, eu encontrei um aplicativo legal, um tal de Discord. Eu fiz um servidor pra gente, que é tipo um grupo. Entra aí." Beleza, eu entrei. E era um servidor de BNH no Discord. E assim que a nossa amizade começou de verdade. Eu falo com ele até hoje, pra vocês terem noção. Eu lembro que na época ele pediu pra cada um do servidor escolher um personagem pra ser. Era aqueles servidores meio roleplay das ideias. Pois é, esse foi o primeiro meio de comunicação que eu tive com o meu melhor amigo. O melhor amigo da minha vida. Voltando pro que interessa, esse anime me ensinou bastante coisa. Apesar do roteiro ser muito quebrado, a história ser bagunçada, confusa, lelé da cuca, ele me trouxe várias coisas. Uma delas é que eu entendi o meu gênero por causa desse anime. Eu não sei explicar muito bem. Eu lembro que na época que eu tava tendo uma disforia de gênero, porque eu não sabia que eu não sou um garoto nem uma garota, eu tava tentando, tipo, olhar pros meus gostos e descobrir se eles eram majoritariamente femininos ou majoritariamente masculinos. E eu meio que percebi que eu sou bem metade-metade. E esse anime tem um grande público feminino por causa dos chips. Ai, o povo brigando por chip. Mas também tem um grande público masculino que são ali porque estão pela porradaria. Eu tava ali pela porradaria e pelos chips. E pela porradaria. Não foi o fator principal pra eu conseguir entender meu gênero, mas foi um dos. E me ajudou. Cara, eu me apeguei tanto pelos personagens, porque todos eles são carismáticos, menos o Mineta. Eles são tão reais, eu não sei explicar. Esse anime me ensinou tanta coisa, tipo, sobre, nem todo mundo é preto ou branco, quase todo mundo é cinza e coisas assim. Não é só preto e branco. Quase todo mundo é cinza. Todos cheios de inseguranças e raiva. Ver toda a psicologia dos personagens por trás e... eu não sei, isso me aquece o coração. Principalmente aquele lance que o All Might não morre, porque na maioria dos animes de shonen o mestre morre e o protagonista é o que passa o poder pra frente. Só que aquele não morre porque a questão não é o símbolo morreu e o negócio. Não, é porque o símbolo simplesmente mudou. O símbolo da paz mudou. Não significa que ele completamente se desformou, não sei explicar. Porque não é o Deku que carrega tudo sozinho. O Deku, Bakugou, Araraka, Tsui, o Todoroki, etc. Porque o que realmente mudou é que o All Might carregava tudo nas costas sozinho. E depois da guerra e blá 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 blá, todo mundo começou a carregar esse peso de ajudar as pessoas em conjunto. Eu acho isso muito legal, porque a maioria dos shounens é realmente um lance de deixar, o protagonista é o fodão, é o poderoso. Nossa, mas isso acontece aqui também, mas não tanto. Eu não sei dizer, eu só gosto desse anime, cara. Eu tô gravando esse vídeo em outubro. É outubro que estamos hoje? É, outubro. E eu vou gravar outro áudio, de preferência, depois que o anime já tiver acabado, depois do último episódio. Eu não sei que vai acontecer no anime, porque eu ouvi dizer que vão mudar o final no anime do mangá. Eu não sei, mas eu quero dizer que foi uma parte muito importante da minha vida e essa é a minha despedida. Eu sei que isso vai parecer muito cringe, mas obrigado, Boku no Hero. Você foi muita coisa pra mim. Oi, eu acabei de ver o episódio, foi um dia bem bosta, mas esse episódio conseguiu me arrancar um sorriso, o que uma obsessão, uma hiperfixação extrema não faz. Eu só chorei 2 vezes, eu achei que eu ia chorar bem mais e com bem mais força, mas como eu já tinha visto tudo do mangá e eu sabia exatamente o final, eu não chorei tanto, pelo menos. Eu pensei que ia ficar mais triste, mas eu meio que percebi que esse anime só tava tampando um buraco muito grande que eu tive dentro de mim por muito tempo, que era a solidão. E agora, justamente que eu tenho os meus VNHA, eu não me sinto mais tão sozinha. Perdão, eu ainda tô meio sensível. Eu tô feliz, eu me sinto uma pessoa feliz. Eu me sinto em paz. Obrigado, Boku no Hero. Você foi a minha vida inteira por um bom tempo.
E eu espero que você fique bem e todos os ensinamentos que você me deu fiquem comigo. Feliz 2026! Uhul! Eu tô gravando esse áudio no dia 30 de dezembro e eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminar esse vídeo a tempo do ano novo, então feliz ano novo pra todos vocês! Voltando pro assunto, sobre o final em si, bem, eu já sabia porque eu vi no mangá, então zero surpresas. Eu achei que eles iam fazer umas mudanças brutas no final, porque eles disseram que ia ter cenas extras e coisas assim, mas no final eles só colocaram mais cenas de PNG que mostravam um pouco mais do que aconteceu com a vida deles. O que é legalzinho, é fofo ver como eles ficaram como adultos, só que não agrega literalmente nada pro final. Só que uma coisa que eu fiquei pistola foi que tiraram o Bakugou de entregar o traje junto com o All Might. Eu não sei porque fizeram essa mudança. Eu detestei, nossa, pra quê? Muita gente odiou o final. E teve muitas pessoas fazendo vídeo caindo em cima do final, que não sei o que, mas honestamente essas pessoas só fizeram esse tipo de comentário negativo pra farmar view, porque pelo que eu vi a maioria delas nem viu o anime direito. E como eu vi por 5 fucking anos, eu tenho propriedade pra dizer, eu até que gostei do final. Eu acho ele decente. Eu acho ele minimamente bom. Não tô dizendo que o final não tenha seus problemas ou que eu acho ele perfeito. Eu só digo que é bem desonesto xingar o final desta forma específica simplesmente por views. Eu não vou entrar em hiper detalhes aqui. Vocês podem procurar na internet mais sobre o porquê supostamente o final é coerente. O grandiosíssimo X da questão é que opinião simplesmente é opinião. Só que você precisa de uma própria e não uma que você viu em algum TikTok ou uma review no YouTube. Você precisa assistir e analisar por conta própria. A raiva é um estímulo muito mais forte e imediato do que a positividade, então eles dizem essas coisas negativas do final a rodo pra poder fisgar sua atenção e conseguir views. Ou farmar dinheiro, ou sei lá, cara. Tá me dando agonia porque eu tô repetindo a mesma palavra várias vezes. Oh, glória, advogado é meu senhor. Whatever. Eu até que gosto do final em si. Eu achei ele bem ligadinho com todo o resto do anime. Eu gosto do Deku ser um professor, porque combina com todo o jeito nerdolão que ele sempre teve. Mas eu detesto com todas as forças o capítulo extra. Por parecer algo meio fanfic, jogado. Parece que eles estão botando uma peça que não encaixa no quebra-cabeça. Mas, Barney, é por causa daquele painel? Não tem nada a ver. É só porque esse extra é tão sem sentido. O Deku e o Bakugou sonharam em ser heróis juntos desde crianças. Então por que caralho o Deku recusou a oferta do Bakugou de entrar na vigência dele? Não faz o menor sentido. Por quê? Era pra demonstrar que o Deku não precisa mais dele? Não tinha outro jeito não, cara? Mas agora, a pergunta de $1 bilhão. A Mega Sena está acumulada em 1 bilhão e pouco de reais. E esta pergunta vai fazer você tê-los na sua mão. Valeu a pena? Olha, eu tenho duas respostas em particular, pro lado do fandom e pro lado da obra por completo em si. Em participar do fandom? Olha, sim, mas você precisa saber muito bem como evitar as brigas e as coisas bizarras, ou pelo menos ignorar elas, porque o tanto de coisa tenebrosa que eu já vi no meio desse fandom não está escrito. Se ele tem essa má fama absurda, eu posso lhe garantir que é por uma razão. Mas eu ainda acho ele legal porque é um gigantesco senso de comunidade. Parece que todo mundo ali é primo. Eu vou abrir os comentários de algum vídeo de, sei lá, alguém fez um meme em animação dos personagens brigando ou fazendo alguma coisa. Parece que eu tô olhando pra um grande churrasco de família. Esse fandom também é ótimo em criar teorias e fazer análises meticulosas sobre o que acontece dentro do anime e do mangá. Eles realmente fazem muita coisa que pode agregar bastante na obra. E eu te garanto que nesse fandom você nunca vai estar entediado. Como eu mencionei anteriormente, tem a fanfic, comic, quadrinho, sei lá,
animatic, música, cara, música! Esse fano tem um potencial tão grande pra ser tão melhor, mas ele prefere ficar se comendo. O fano teria uma grande força, uma hiperpotência, se ele não tivesse se matando a cada 5 segundos. Agora, na questão da obra em si, eu também penso que foi uma boa experiência. Você consegue tirar ensinamentos legais e é ótimo se você quiser alguma coisa pra se conectar. Porque de tanto você ver esses personagens em específico e toda hora eles estão na sua tela, você acaba se sentindo parte desse mundo. Mas isso desencadeia em um problema bem grande, que é justamente esse foco excessivo que tem na Turma 1A. Tipo, você tem uma escola enorme, você tem vários heróis profissionais espalhados pelo mundo e sempre vão continuar focando na Turma 1A. E eu já vou avisando que você precisa ser tolerante com algumas coisas específicas em relação ao roteiro que vão acabar te estressando. Não é talvez, vão te estressar. Como o Horikoshi tendo um medo desgraçado de matar personagens, mesmo eles passando pelas coisas mais caóticas possíveis. Mas eu admito que eu até fiquei feliz com algumas não mortes, tipo o Kachan revivendo e o All Might não morrendo, como eu já mencionei. Só que eu penso que essa ressurreição do Bakugou podia ter sido muito melhor, cara. Eu achei um tanto corrido e sem nexo. Penso que poderia ter sido melhor trabalhado. E adicionando uma pequena lista das coisas que eu realmente gosto dessa obra, as piadas. Algumas piadas são muito bem escritas. A criação desse mundo é muito interessante. As lutas te deixam excitado. A dinâmica das relações são tão instigantes. Cara, você se apega tanto aos personagens, principalmente por causa das relações que eles têm entre si. E tem sempre conteúdo novo saindo. É arte aqui, é música aqui, é os dubladores fazendo coisa aqui. Material canon é o que não te falta, criança. Então, o meu veredito final é que sim, valeu a pena. Ele me agregou em muita coisa, apesar das várias dores de cabeça que eu ganhei. Eu recomendaria? Sim, só que você precisa ser muito tolerante ao estresse. Por quê? Porque ele é inevitável. E pra quem tiver interesse, o capítulo extra vai ser adaptado pra anime em maio de 2026. Eu ouvi dizer que eles vão mudar coisa, mas eu tô com medo de cair na mesma que foi o final do anime. Que, nossa, hiper mudanças, mas na verdade eram os PNG. É 8 do Super PNG. Ai, caralho. Esse vídeo me deu um trabalho do cacete. Então, se você gostou, por favor, deixa um like. Se você quiser receber mais conteúdo assim, considere em se inscrever. E eu vou ficando por aqui. Uma boa noite, terráqueos. Tenha uma ótima viagem.